Vamos lá, terceirão, né? Estamos na Geografia 2, estão lembrados? Geografia 2, né? Já falamos um pouco desses assuntos, vamos só dar uma passada por cima para na próxima aula fazer a revisão para a prova bimestral. Falamos das pirâmides etárias, não é isso? Que são gráficos que mostram características de uma população. A pirâmide etária do Brasil evoluiu, ou melhor, se modificou porque a população envelheceu, meio que envelheceu. Quem era muito jovem nos anos 80, foi ficando mais velho e a população, de um modo geral, passou a não ter tantos filhos, ou seja, a taxa de fecundidade caiu muito no Brasil. Então, a base da pirâmide encurtou, certo? O corpo da pirâmide aumentou, certo? E lá em cima teve um aumento até considerável por conta da expectativa do brasileiro, que também aumentou, ok? Então, gráfico da pirâmide etária brasileira. Aí entramos aqui, certo, no que a gente estava falando, eu falei na aula passada, sobre a questão da migração, as migrações internas e as migrações externas. Internas dentro do país, externas de um país para o outro. Aí tem outros tipos de migração, por exemplo, êxodo rural, quando as pessoas deixam o campo e vão para a cidade, êxodo urbano, quando as pessoas deixam a cidade em direção ao campo, procurando principalmente uma vida mais tranquila. Eu tenho as migrações, as transhumâncias, né, que são migrações sazonais. Eu tenho a migração pendular, que é aquela que de uma cidade para outra, né, que formam as cidades dormitórios, ou seja, as pessoas moram numa cidade, mas trabalham em outra. Então eles fazem esse deslocamento diário, certo? Diário, menos um dia de suas folgas, né? Aí vem a urbanização. Urbanização é o crescimento da população em ritmo mais acelerado e o campo não. Conurbação. A cidade cresce tanta confusão, onde começa e termina, não sei não, né? Sacou a música? Urbanização é o crescimento da população em ritmo mais acelerado e o campo não. Conurbação. Conurbação. A cidade cresce tanto e o campo não. Onde começa não termina, não sei não. Então, esse processo da urbanização, ele tende a acelerar-se no mundo com o desenvolvimento do período urbano industrial. Como o próprio nome diz, período urbano industrial corresponde a quê? A quê? Ao desenvolvimento da indústria. Então começou na Inglaterra, já que a Inglaterra foi o único país que fez a primeira industrialização industrial, depois lá na frente acompanhada pela França. Tá ok? Então, quando esse processo de urbanização, que é o crescimento da população da cidade em ritmo mais acelerado do que o crescimento da população do campo, muitas cidades começam a crescer, mas não de uma maneira geral no mundo. Dos países industrializados, essa urbanização ela se intensifica. Tá legal? Pronto. Aí vai as pessoas, né? As pessoas na cidade fazendo gente e chegando gente no chamado êxodo rural. Vamos para a cidade que lá tem emprego. Não é verdade? É verdade. Então, as cidades foram crescendo ao longo da história e cresceram tanto. Vocês lembram que com relação à produtividade nós temos 4 fases da humanidade, que é a fase primitiva, a fase agrícola, a fase comercial e a fase urbana-industrial, e é dessa que nós estamos falando. Durante a fase urbana-industrial, Milton Santos, que é o geógrafo mais respeitado no mundo do Brasil, mas já morreu, ele disse que nós temos o período técnico-científico informacional. Tá? Tudo isso vem revolucionar, inclusive, esse processo de urbanização. Certo? Só que, por exemplo, as cidades começaram a crescer sem planejamentos. Tá? Principalmente as dos países pobres. Então isso vai acarretar uma série de problemas. Os países ricos corrigiram seus problemas urbanos, ou grande parte de seus problemas urbanos, como por exemplo saneamento básico. Muitos países pobres não. Certo? Nunca pensaram nisso, nunca tiveram esse desenvolvimento, digamos, de urbanização.
né? Um processo pelo qual dinamiza a questão do trânsito, por exemplo. Os trânsitos são caóticos nas cidades, principalmente de países subdesenvolvidos, certo? Então, não há um planejamento nesse sentido e em muitos outros. A verdade tem que ser dita. Então, muitas cidades foram crescendo dos países ricos. Só que depois dessa urbanização, ela se espalhou pelos países pobres. E eles começaram a crescer vertiginosamente. Ou melhor, essas cidades começaram a crescer vertiginosamente. E superaram, inclusive, muitas cidades de países ricos nesse processo de urbanização. Porque nos países ricos, por uma questão até de planejamento dentro das cidades, planejamento familiar, certo? Nós tivemos, né, a diminuição do número de filhos. Então, quando a população deixou de ter tantos filhos, a redução, não quer dizer a redução da população, mas a redução do ritmo, ela é bem significativa. Então, na página 198, aí nós temos as 10 maiores aglomerações do mundo, certo? Vamos ver se alguma está no Brasil, tá ok? Então vamos lá, a maior seria então Tóquio, no Japão. E sempre tem uma confusão quando se refere só à cidade de Tóquio e à região metropolitana de Tóquio. São coisas diferentes. Quando eu pego só Tóquio, estou me referindo só à cidade de Tóquio. Quando eu pego a região metropolitana, né, eu me refiro a Tóquio e às cidades que estão ali ao seu redor. Tá? Aí eu tenho a cidade do México. Olha, já é um país não desenvolvido. Tóquio, um país desenvolvido, que é do Japão. Segunda maior economia do mundo. Certo? Aí eu tenho a cidade do México. Aí eu tenho Nova York. Já duas de país desenvolvido. Contra uma de país não desenvolvido. Tudo bem que é em desenvolvimento, mas não é desenvolvido. Vamos à quarta. A quarta é a maior cidade do Brasil. Qual a maior cidade do Brasil? São Paulo. Então, Tóquio, Cidade do México, Nova York e São Paulo. Então, duas não desenvolvidas, duas desenvolvidas, né? Que é Tóquio e Nova York, e as não desenvolvidas, de países não desenvolvidos, Cidade do México e São Paulo. Aí eu tenho Mumbai, certo? Que seria uma cidade indiana, que não é a capital é Nova Delhi, certo? A Índia a gente sabe que é o país mais populoso do mundo e a tendência é ultrapassar a China em algumas décadas, certo? Porque a China tem um controle rígido de natalidade e a Índia não tem. Aí nós temos a sexta, Nova Delhi, que é exatamente a capital da Índia. Então, duas cidades indianas, juntando com México e São Paulo, dá 4 cidades de países em desenvolvimento, sendo que 2 apenas são de países desenvolvidos. Espera aí, mas vamos continuar. Aí você tem Xangai, na China. A gente sabe que a capital da China é Pequim. Né? Xangai corresponde àquelas zonas de economias especiais chinesas. Tá? Então, Xangai também é de um país considerado em desenvolvimento. O caso da China é um caso à parte, porque ela é um país misto em termos de economia. Né? Tem economia planificada e economia de mercado ao mesmo tempo. Não uma dentro da outra, mas em zonas separadas, mas tudo compõe um país só. Tá? Então, Xangai. Então, já temos só duas cidades de país desenvolvido, o resto de país em desenvolvimento. Por enquanto, ainda não temos nenhum realmente considerado subdesenvolvido. Aí tem Jakarta, na Indonésia. A Indonésia ainda é difícil de classificá-la como país em desenvolvimento, mas é um novo país industrializado porque faz parte de um dos tigres asiáticos. Mas, por enquanto, só Tóquio e Nova York compõem aí a lista de cidades e países desenvolvidos. Aí Buenos Aires, sabe, Jakarta, a capital, né, da Indonésia. Buenos Aires, a capital da Argentina, é a 10ª colocada, certo? Então você tem na lista de 10 maiores cidades, certo? Isso em 2005, né? Claro, em 2005. Você tem na lista das 10, 2005, já no século 21, só 2 cidades. Se você pegar lá para 1980, já tinha uma diferença grande. Você já tinha uma lista de cidades de países desenvolvidos mais fortemente. Certo? Então, 2005, você pode ver aí, acompanhar no gráficozinho da página, certo? Na lista da página 198.
Então, Buenos Aires. Então, duas cidades em 2005, apenas duas cidades entre as maiores aglomerações, ou seja, as maiores megalópolis do mundo, eram de países desenvolvidos. O resto tudo é país não desenvolvidos. É bom que se diga que todas elas, a Indonésia é mais difícil de classificar como em desenvolvimento, todas elas sendo de países em desenvolvimento. No caso, Brasil, Índia, China e Argentina. Tá? Vamos dar um pulinho agora mais recente, 2015. Vamos ver aqui como está em 2015. Tóquio continua. Tóquio no Japão. Então, uma cidade de país desenvolvido. Certo? E também é uma cidade de atração de migração. Né? Muita gente tem vontade de ir para lá, apesar da dificuldade com relação à culinária, os hábitos e a língua. Muitos brasileiros vão para lá. Eu estava vendo uma entrevista com o Ari Toledo, aquele humorista brasileiro. Ele disse que fez um show lá no Japão lotado, né? Lotado, e todo mundo com cara de japonês, só que falava português, porque na realidade eram descendentes, pessoas que são brasileiros, né? Com aspecto de japonês. Aí eu vou para lá, que eu tenho família lá, então é mais fácil para mim. Vai trabalhar lá no pesado, mas ganha melhor do que muita gente que trabalha aqui em bons empregos considerados empregos de elite, né? E tal. Aí tem Mumbai, olha aí, já perdeu Cidade do México, mas ainda continua como sendo país em desenvolvimento. Cidade do México, a quarta é São Paulo, Nova York cai para quinto lugar, certo? Nova Delhi, Xangai, Calcutá, Dhaka, olha aí, a capital do Bangladesh. Aquela aglomeração lá, Bangladesh, Índia, Paquistão, tende a crescer imensamente. Tudo aquilo ali deveria ser a Índia. Né? Após a independência, né? Após o Mahatma Gandhi ir lá e mobilizar a opinião pública para que a Inglaterra desse a independência da Índia, fez com que a Índia se tornasse independente. Como tinha a questão da religião, certo? Se formou um Paquistão de um lado, o Paquistão do outro e a Índia no meio. O Paquistão do lado leste virou Bangladesh. Então, Bangladesh, Índia e Paquistão. Né? Que até disputa a região da Caxemira. Vocês estão bem lembrados disso. Pronto, aí tem Xangai, continuando na lista dos 10. Calcutá entra na lista. Dhaka, que é Bangladesh, e Jakarta, da Indonésia. Certo? Então, quer dizer, todos são países, quase todos, tirando aí ainda Nova York e Tóquio, todos são de países em desenvolvimento ou não desenvolvido. Eu volto a dizer, eu ia dizer uma coisa que eu esqueci, certo? Poxa, quer dizer, sim, no caso da China, apesar, a China tem aqui, ó, cadê menino? Xangai, certo? No meio, certo? Mas a China a gente sabe que é a segunda maior economia do mundo, tá? Fica no meio entre o Japão e os Estados Unidos, é a segunda maior economia do mundo, certo? Então, a urbanização dos países desenvolvidos, ela cresceu vertiginosamente, só que ela desacelerou. E a urbanização dos países subdesenvolvidos, ela demorou para começar a acontecer. Os países eram mais agrários, né? Tinha uma população eminentemente agrária, como é o caso do Brasil, até nos anos ali da industrialização no período do JK, que ela se intensificou mais. O Brasil era um país eminentemente rural ainda. Aí a população urbana, ou seja, a população que vive na cidade, ultrapassa as pessoas que vivem na zona rural. Então o Brasil passa a ser um país urbano, de maioria urbana. Ok? Pronto. Claro que isso acontece porque a primeira região a se tornar uma região urbana no Brasil, claro, foi o Sudeste. O que acelerou esse processo de urbanização do Brasil? A industrialização. Certo? Vocês lembram que ela ficou concentrada, ela se intensifica no governo do Juscelino Kubitschek, do JK, mas ela fica concentrada ali na região Sudeste. E fez com que a região Sudeste fosse a primeira região a se
urbanizar. Tá certo? Pronto, com o tempo, né, outras cidades também vão crescendo, certo? E nós temos algumas metrópoles nacionais, vamos dizer assim, cresceram tanto. Nós temos, claro, São Paulo e Rio de Janeiro, com as duas grandes metrópoles do Brasil, no processo de formação da megalópole brasileira, Sampa Rio ou Rio Sampa, seja como for, certo? E essas duas cidades, elas exercem influência em todo o território nacional. Né? Costuma dizer assim, foi para São Paulo, voltou falando porta, foi para o Rio de Janeiro, voltou chiando. Né? A influência principalmente dessas duas cidades. Mas outras cidades cresceram também. Bom, Brasília cresceu, hoje é a terceira maior cidade do país. Certo? Salvador cresceu, a quarta maior cidade do Brasil hoje. Fortaleza, certo? A quinta maior cidade do Brasil hoje é Fortaleza. Não é isso? Então, cresceram demais. Aí, claro, eu vou destacar outras cidades. Por exemplo, Manaus e Belém na região norte. Vou destacar Goiânia e a própria Brasília, né, no centro-oeste. Certo? Vou destacar, claro e evidentemente, estou falando só das principais mesmo, né? Fortaleza, Recife, Salvador, no Nordeste, né? Se industrializaram e o processo de urbanização se intensificou mais ainda. Aí eu tenho as duas grandes metrópoles da região sul. Tem até uma música assim, ó. São metrópoles nacionais, Sampa, Rio, Belo, Recife, Salvador. Sei que vou viajar pra Fortaleza, Goiânia, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Manaus, Belém, Pará. São as principais metrópoles, mas tem outras. Posso repetir? Posso. Dar um esquecimento é a pandemia. Já faz tempo que eu não canto essas músicas, né? Então, são metrópoles nacionais, Sampa, Rio, Belo, Recife, Salvador. Sei que vou viajar pra Fortaleza, Goiânia, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Manaus, Belém, Pará. Para encaixar na música, às vezes a gente tem que dar uma, né? Tem que dar uma forçada, né? Goiânia, Brasília, Goiânia, Brasília, né? No centro-oeste. Certo? Então você tem aí, inclusive, essas metrópoles nacionais, claro, e duas metrópoles globais no Brasil, pode considerá-las como globais, que é exatamente São Paulo, né? São Paulo, hoje, se você pegar a lista da página anterior, São Paulo é a quarta maior cidade do mundo. Né? A quarta maior megalópole do mundo. Megalópole é uma área, metrópole do mundo. Megalópole seria uma área com duas ou mais megalópolis, certo? Que junta áreas rurais e urbanas em torno dela ali, tá? Isso seria uma megalópole. Nós temos a Sansã, né, que é São Francisco San Diego, pegando Los Angeles e tal. Nós temos, por exemplo, Tokaido, que pega Tóquio e outras, né, que até muitas cidades japonesas ali, porque maior aglomeração urbana, né, que é de Tóquio. Aí eu tenho Boswash que pega Boston, Washington, certo? Isso, claro, varia de interpretação de geógrafo, né? Ok? Então eu tenho as cidades globais. Geralmente essas cidades globais, elas estão inseridas no processo da globalização muito mais intensa. Geralmente a condição de medição das bolsas e daquelas coisas todas, certo? Aí eu falei na musiquinha sobre conurbação. Muitas cidades estão crescendo tanto que não se sabe ao certo onde começa uma e termina a outra. Esse processo aí a gente chama de conurbação. Então vamos ver quais são as cidades globais, tá? Então tem aí, ó, vamos ter uma lista na página 200, você pode acompanhar na sua apostila, tá? Que é Tóquio, no Japão, São Paulo, no Brasil, Cidade de México, no México, Nova York, nos Estados Unidos, que não é a capital, bom que se diga, Mumbai, que é também Bombaim, né? Na Índia, Los Angeles, nos Estados Unidos, né? Que Los Angeles fica aquela região de grandes centros, até culturais, como você tem Hollywood, você tem Beverly Hills, né? Você tem aquela famosíssima praia de Malibu, né? E tal, né? Então você tem um conjunto ali de centros conhecidos mundialmente por conta principalmente do cinema,
né? Tem até uma música que diz assim, se o estrelato maior é Beverly Hills, ainda prefiro o Rio. Se o estrelato... Aí tem uma música que fala também de Nova York, de Hollywood, né? Garoto, eu vou pra Califórnia, porque o estado da Califórnia é que comporta todas essas cidades, né? E Califórnia também é famosa pelas suas ondas ali naquela região do oeste dos Estados Unidos, não é isso? Aí tem até a música, garoto, eu vou pra Califórnia, viver a vida sobre as ondas, vou ser artista de cinema, o meu destino é ser star, pam, 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 né? Então vamos lá. Então, Los Angeles, Estados Unidos, Calcutá, Índia, Dhaka, Bangladesh, Delhi, Nova Delhi, Índia, Xangai na China, Buenos Aires na Argentina, Jakarta e Osaka no Japão, certo? Jakarta na Indonésia. Aí tem Pequim na China, que também é chamado de Beijing, Rio de Janeiro, Brasil, como eu disse, né? Rio Sampa, formação da megalópole brasileira, certo? Karachi, certo? No Paquistão, certo? Apesar da capital do Paquistão ser Islamabad, né? Manila, na Filipinas. Você pode ver ali aqueles países lá do Sudeste Asiático, eles são considerados novos tigres asiáticos, como Malásia, Tailândia, Indonésia, Filipinas e o próprio Vietnã, certo? Então, se você pegar, eles são muito populosos. Que não são países tão grandes assim, e são imensamente populosos, né? Então, se você pegar a página 201, dá uma olhadinha aí, tem aquilo que eu falei, a formação da megalópole brasileira. Quais seriam as duas principais cidades que formariam a megalópole brasileira? Rio de Janeiro e São Paulo, tá? No mapa abaixo tem as megalópolis que eu citei lá dos Estados Unidos, né? Sansan, por exemplo, né? E só uma curiosidade, a capital da Califórnia, muita gente pensa que é São Francisco, que é chamado São Francisco, mas é Sacramento. Que na cidade assim que a gente conhece, São Francisco é a cidade mundial da homossexualidade, era a capital mundial da homossexualidade de São Francisco, né? Aí tem San Diego, está ali quase na fronteira com o México, ou melhor, na fronteira com o México. Aí passa por Los Angeles, né? Certo? Pronto, por aí vai. Pronto, então dá para ver aí, pegando áreas urbanas e rurais, você tem a formação de São Paulo e Rio de Janeiro como uma megalópole brasileira. Tá bom? Várias cidades, nós temos a questão da hierarquia urbana, quer dizer, são cidades mais importantes que vão diminuindo. Algumas são megalópolis, por exemplo, né? Algumas são metrópoles nacionais, outras, né, são megacidades mundiais, outras são só apenas centros regionais, certo? E também com relação à função da cidade, como elas surgiram, né? Por exemplo, Maceió, ela surge a partir de um engenho de cana-de-açúcar. Porto Alegre, era um porto em que os casais iam para namorar. Certo? Fortaleza, a partir de uma fortificação, mesmo caso de Natal. Né? Lá, o Forte dos Ex-Magos, aqui a Fortaleza Nossa Senhora da Assunção, antigo Skunemburg. Eu falo Skunemburg, mas é outro nome. Aí tem cidades que são cidades turísticas. Você tem aí exemplo de algumas cidades que se destacam pelo turismo. Quais são elas? Vamos lá. Algumas, por exemplo, Las Vegas. As pessoas vão lá para fazer aquele turismo de jogo, né? Vão jogar e tal, curtir a cidade que funciona 24 horas, ela não para. Certo? No estado de Nevada, no meio do deserto. Eles fizeram várias concessões que são leis que funcionam basicamente para lá. Então você pode jogar, ficar liso, acabar com toda a sua fortuna lá, que aí o problema é seu. Né? Aqui você sabe que até caça-níquel vai proibir. Né? Eu até dizer assim, o governo do Ceará devia pegar aquela região mais que sofre processo de desertificação do estado do Ceará, criar uma área com lei própria e formar uma Las Vegas brasileira. Mas o povo aqui é tão pobre que diz, vai acabar com
com o resto da população economicamente no Ceará. O povo vai lá para viciar para jogar, vender até a família para poder jogar lá, né? Porque tem gente que é assim, né? Que é viciado mesmo, né? E é tem gente que consegue para lá, joga, perde, ganha e tal, mas né, tem aquela... como é que eu chamo a palavra? Aquela febre, aquele vício mesmo, certo? Uma compulsão pro jogo, né? Pronto. Aí tem Porto Seguro, na Bahia, Cancún, no México. Fizeram até um filme lá, não sei se vocês assistiram. Se não me engano, o nome do filme é Cancún mesmo. Que os velhinhos que tal, não sei o quê, aí eles acham lá uns negócios que foram deixados pelos extraterrestres, aí conseguem ficar mais jovens. É muito legal o filme, muito legal. Tem um filme assim meio, não é um filme sério, né? É um filme meio comédia, certo? Mas fala dos extraterrestres. Aí temos cidades industriais, tem cidades que se desenvolveram por conta da questão industrial. Por exemplo, Camaçari, na Bahia, Córdoba, na Argentina, Manchester, na Inglaterra, certo? Düsseldorf, na Alemanha e outras. Né? São cidades industriais. Se desenvolveram a partir da indústria. Aí o operário leva as mulheres, aí começa a formar casa, tal, como foi assim nas grandes fortificações. Tá? Nas grandes fortificações. Foi assim também. Ok? Por exemplo, né, tinha um forte Nossa Senhora da Assunção, aí os militares que tinham que ir lá ficar no forte, queriam suas famílias perto, aí traziam, faziam as casinhas, foram formando as vilas e assim formaram a cidade. Por exemplo, cidades portuárias, vamos pegar o exemplo aqui. Eu tenho Santos, Roterdã, na Holanda, Hamburgo, na Alemanha, Hong Kong, na China, Boston, a própria cidade de Singapura, uma cidade portuária e é um tigre asiático. Cidades comerciais, certo? Campina Grande, na Paraíba, tem lá, né, São João, Maringá, no Paraná, Ribeirão Preto, cidades administrativas, por exemplo, Brasília foi construída para ser a capital política do Brasil. Pretória, na África do Sul, né, são os 3 capitais da África do Sul, certo? Washington, também Distrito de Colômbia, né, foi feito para isso, e Ottawa, capital do Canadá. E cidades que se destacam na questão do turismo religioso, são cidades, né, que funcionam na base da religião. Seriam alguns exemplos: Jerusalém, evidentemente, a cidade internacional, né, sagrada para as 3 principais religiões monoteístas do mundo. Meca, que é a cidade que mais recebe turismo religioso no mundo, que fica na Arábia Saudita. Né? O islamismo ele começa pela cidade de Meca. E a contagem deles dos anos é a fuga de Maomé de Meca para Medina, que a gente chama de Hégira. Depois ele volta, acaba fundando o islamismo, por aí vai. Certo? Aparecida do Norte também, né? Tem própria Belém também tem uma quedinha ali para o Ciro de Nazaré. Santiago de Compostela e Trindade no Brasil. Certo? E por aí vai, né? E claro que você tem várias funções em diversas cidades. Fortaleza também é uma cidade, digamos assim, com um grande apelo para o turismo, né? A gente sabe disso, certo? Em vários anos, Fortaleza consegue se destacar como principal destino turístico do brasileiro que quer sair, viajar e por aí vai, certo? Produção e transformação dos espaços agrários, certo? Você tem alguns aspectos que eu vou colocar aí, certo? Desses espaços agrários, os tipos de agricultura, né? Por exemplo, os greenbelts americanos, a agricultura de jardinagem em alguns lugares e por aí vai, certo? A gente sabe que é fundamental a prática da agricultura, da pecuária e do extrativismo, evidentemente, né? Tudo isso aqui tem a ver com pecuária, tudo isso aqui tem a ver com agricultura e com extrativismo, né? E nossa alimentação também tem a base muito grande todo mundo gosta de comer aquela sua carnezinha na pecuária, certo? E eu vou falar disso na próxima aula, tá? E juntar com a nossa revisão para a prova
bimestral. A gente sabe que na área da pecuária já passamos pela Revolução Agrícola, Revolução Verde, desenvolvimento de transgênicos, certo? Formas diferentes de produzir na área rural, né? E que é fundamental. Comida tem demais, não falta comida no mundo. O problema da fome no mundo tem a ver com a má distribuição desses alimentos. Tá bom? Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Lembrando que as provas começam na próxima semana. Já estamos terminando nosso terceiro bimestre. Infelizmente ainda não podemos ter as aulas presenciais, certo? Que é uma pena. Que pelo menos para os últimos 2 meses de quarto bimestre fosse possível, seria muito bom para a gente ter esse último contato, já que ano que vem vocês deixam, né, a escola, e se Deus quiser vai estar todo mundo galgando novos objetivos. E se eu estou com eu estou soluçando um pouquinho, não sei se você percebeu, alguma coisa que eu comi que provocou esse soluço, não sei o que foi. Então você vai ter, vai estar no ano que vem, né, em novos horizontes, em outras entidades institucionais, educacionais, né, nas faculdades da vida, nas escolas técnicas da vida, e a gente vai torcendo aqui por vocês, né, cada vez mais. E é uma pena realmente a gente não ter podido ter esse contato durante maior, né, que foi só os 2 primeiros meses, então esse contato maior no ano de 2020, mas, né, tudo por conta da nossa, para melhor desenvolvimento da nossa saúde, tá bom? Beijos para vocês e até a próxima aula com a revisão. Cheirinho, 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 beijos, beijos, beijos e muita saudade do tio Otto, que é professor de muitos de vocês desde o 6º ano, né? Chegando aqui nessa nova forma de dar aula, tá bom? Esse novo normal, que ninguém vai aceitar como novo normal. Vamos voltar para o outro normal, que o outro normal é que era bom mesmo, né? Então, beijo, tchau, tchau.